Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos das ações para ficar de olho em 2020. No último vídeo eu falei a respeito da Minerva, né, BIF3, e hoje a gente vai trazer duas empresas, a Unidas e a Movida, né? Eu já fiz vários vídeos aí falando a respeito do setor, falando da Movida, vídeos, o Daniel também falando da Unidas, falando da Movida, falando da Localiza também, né? E, inclusive, no último vídeo que eu fiz falando a respeito das empresas de maior crescimento dos últimos anos, em termos de receita, duas eram do setor, né? A Movida e a Unidas. E quando a gente pega as 15 empresas que mais aumentaram receita nos últimos anos aí no Brasil, a gente também tem a Localiza. Claro, considerando, né, pessoal, tanto o crescimento orgânico quanto por aquisições. O momento é interessante para médio e para curto prazo para essas empresas. Primeiro, porque a gente tem os juros baixos, né? Essas empresas, elas demandam muito investimento, né? Já que elas precisam comprar carro, e carro não é um ativo barato, e por outro lado, elas trabalham também com desalavancagem. Então, qual o efeito que a gente vê aqui? Como os juros estão baixos, elas conseguem se alavancar mais, né? Então, quando a gente olha em termos de dívida bruta, a dívida bruta vem aumentando nos últimos anos e deve continuar aumentando. Por outro lado, como essas empresas vão gerar mais receita e elas têm um ganho de escala importante, elas vão gerar, quando a gente pega o EBITDA, por exemplo, a geração de caixa medida pelo EBITDA, elas vão gerar um EBITDA maior. Então, quando a gente compara, apesar delas terem dívidas brutas maiores, quando a gente correlaciona a dívida com a geração de caixa medida pelo EBITDA, esse indicador está caindo. A gente pega no caso da Movida, que em 2017 era em torno de 3,3 vezes, diminuiu para 2,68 vezes, né? Então, é um cenário que elas conseguem se alavancar, mas por outro lado, esse indicador aí vai diminuindo e essas empresas têm a possibilidade de ter um retorno maior para quem é acionista delas, tá? E tem também a questão que é importante, né, de mudança de hábitos de consumo, tanto da pessoa física que está usando mais Uber, que está alugando mais carros, e também da pessoa jurídica, né? Quando a gente fala em terceirização de frotas, que é um mercado que tem bastante potencial para crescer aqui no Brasil. Tem riscos, pessoal? Sim, né? Quem já viu os vídeos do Daniel, por exemplo, falando das empresas do setor, ele sempre comenta que nós não temos recomendação de longo prazo ou longuíssimo prazo nessas empresas, porque elas têm riscos de longo prazo que o pessoal não gosta muito. Primeiro, essa questão da alavancagem, né? Elas são empresas que queimam muito caixa. A gente pega... Hoje as três têm fluxo de caixa livre negativo. Imagina uma piora da economia, os juros voltam a subir, uma piora repentina de economia, juros em alta, pode pegar essas empresas aqui no contrapé, né? Tem a questão do risco de perdas de incentivos. Elas, por exemplo, têm incentivos para comprar os carros das montadoras, né? Tem a questão da entrada das montadoras no mercado de aluguel de carros, que no curto prazo, no médio prazo não deve atrapalhar, mas no longo prazo a gente não sabe, né? E como eu falei, tem essa questão da queima de caixa hoje das três empresas, né? O fluxo de caixa livre negativo. Esses gráficos aqui são interessantes e mostram, né, porque essas empresas são interessantes pelo menos aí nos próximos 12, 24 meses. A primeira questão, terceirização de frotas, né? Quando a gente pega Unidas tem 17% do mercado, Localiza 12%, Movida 6,9%, 63% está na mão de outras empresas, né? Então elas podem crescer de forma orgânica ou também fazer aquisições. E aqui, pessoal, quando a gente olha no mundo, né, 8,6% da frota alugada sobre a frota corporativa das empresas. Então no Brasil só 8,6% da frota corporativa é alugada. A gente pega Holanda 58%, Inglaterra 46,9%, Polônia 8,9%, então tem um potencial muito grande de crescimento aqui. E normalmente, pessoal, quando uma empresa terceiriza a frota, no primeiro ano o custo dela cai 27%, tá? Então é negócio aí para quem tem empresa alugar frota, né? A segunda questão é do aluguel de carros, né? As top 3 aqui no Brasil tem 79% do mercado, ainda tem 21% do mercado que não está na mão dessas três. E as top 3 nos Estados Unidos, por exemplo, tem 95% do mercado. E o brasileiro ainda viaja pouco pelo Brasil, ainda aluga pouco carro e tem um potencial interessante de crescimento. E tem essa questão do Uber, né? Muita gente, se conversar com o motorista do Uber, ou o motorista do Uber aluga o carro para trabalhar no Uber,
ou ele comprou o carro de uma dessas empresas aqui, né? Outra questão importante também é do mercado de seminovos, né? A Movida tem 2,6%, inclusive a Movida veio muito forte, que era um dos calcanhares de Aquiles da empresa, era essa questão de venda de seminovos, veio forte no trimestre. Localiza tem 6,3% e Unidas 2,8%. Então é isso, né, pessoal? São empresas que têm uma perspectiva aí para médio prazo bastante interessante. E por que o setor de análise prefere a Locamérica, né, a Unidas e a Movida? Basicamente porque elas têm um desconto bem importante aí em relação principalmente a Localiza, né? A gente pega o PL 25 vezes, 40 vezes da Localiza, da Movida 25 também, PVP 2,89 vezes da Unidas, 6,09 da Localiza e 2,24 vezes, até porque o mercado precifica aí a qualidade superior da Localiza, tá? Aqui em termos de rentabilidade, pessoal, só para a gente ter uma ideia dos gráficos aí dos últimos de 2017 para cá, de dezembro de 2017 para cá, Localiza com alta de 121%, Locamérica 273% e Movida 153%. Nos últimos 12 meses, Localiza 71%, Locamérica 47% e Movida 123%. No ano, Localiza 51%, Locamérica 43% e Movida alta de 99,9%, enquanto o Ibovespa subiu apenas 23,97%. Então hoje, pessoal, nós só temos recomendações de médio prazo, tá? Uma recomendação de médio prazo na Unidas, na Locamérica, inclusive hoje a gente reencaminhou para o pessoal, porque foi uma operação que a gente montou em setembro e que até agora ela não andou, e outra na Movida. Eu até tinha falado a respeito dessa recomendação há uns 15 dias, né? Essa aí já está com uns 6% de ganho, mas ainda está no início na nossa estratégia de médio prazo do rastreador de tendências, tá? Aqui tem o gráfico, pessoal, para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o gráfico da Locamérica, né? Ela teve uma alta boa aí de junho do ano passado para cá, mais de 100%. A gente já pegou algumas operações aqui na Locamérica e ela está nesse período aqui que a gente chama de congestão, que é uma figura que o nosso setor de análise gosta bastante, porque o preço ele vai ter que se definir. Ou ele vai romper aqui para cima, ou ele vai romper para baixo. Caso ele rompa para baixo, a gente cai fora e aguarda. E possivelmente, se perder esses patamares aqui, pode ter uma baixa forte, uma baixa acelerada. Por outro lado, rompendo aqui os patamares históricos, o preço pode ir embora, né? Por isso que está interessante, por essa estratégia aqui, operar na Locamérica, né? Para quem gosta no longo prazo, como eu falei, são empresas que têm perspectiva positiva, principalmente para médio e para curto prazo. Nós não gostamos, nosso setor de análise não gosta para longo prazo, mas para médio prazo, pensando em operações de 6 meses, 7 meses por aí, como funciona essa estratégia do rastreador, com certeza são ativos bem interessantes, tá? Tanto que a gente está posicionado nos dois agora. E eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, para quem quiser conhecer mais os nossos produtos de recomendações, da parte de ações, tem 2 produtos, tá? O primeiro deles é o Invista em Ações, que são recomendações de longo prazo, para quem quer montar carteira, tá, pessoal? É buy and hold, quer fazer aportes mensais. E o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo. O Full Trader também tem as recomendações do Invista em Ações, mas o foco dele é mais para médio e curto prazo. As recomendações do rastreador que eu comentei agora estão aqui no Full Trader. Vou deixar para vocês também a parte dos relatórios grátis, para quem quiser um relatório com uma abordagem mais fundamentalista. Para baixar é só colocar nome, e-mail e telefone. Assim vocês vão fazer parte do nosso mailing diário também. Vou deixar para vocês aqui nossa lista do WhatsApp e o nosso canal do Telegram também, tá, pessoal? Se por acaso alguém tentou se inscrever e não está recebendo informações nem do Telegram, nem do WhatsApp, eu peço que repita o processo aí. E vou deixar também, pessoal, todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo aí com a gente, conhecer mais a respeito da Capitalizo. Um abraço a todos e até mais.